Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando a você que aqui embaixo na descrição do vídeo tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos então à pergunta dela que diz assim: André, 8 anos entre idas e vindas. Ajudei ele no pior momento. Quando melhorou de vida e comprou um carro, me descartou, dizendo que a vida dele está em outra cidade. Observação, na cidade onde mora os pais dele. Minha querida, bom, veja bem, você tem certeza que é realmente por isso? Depois que comprou um carro, me descarta? É realmente isso? Enfim, não é, gente? Porque às vezes a pessoa, não é que ela me descarta, é que agora ela conquistou determinadas coisas na vida dela. Então, por exemplo, é igual uma pessoa que foi para os Estados Unidos. Olha, eu fui para os Estados Unidos, eu fui trabalhar lá, tal, porque eu quero juntar dinheiro para comprar um terreno e uma casa no Brasil. A hora que eu conseguir fazer isso, eu vou voltar. Então, será que se essa pessoa, esse brasileiro que foi para os Estados Unidos, se ele tivesse conhecido lá, ou uma brasileira mesmo que mora lá, mas não tem a menor intenção de sair de lá, certo? Ou uma americana. E aí ele se envolveu com essa mulher lá nos Estados Unidos, e quando ele conquistou o dinheiro para comprar o terreno, para comprar a casa dele e tal, não sei o quê, ele, olha, como que ele falou? Olha, a minha vida não está aqui, a minha vida é no Brasil. E aí ele volta. Então, será que essa pessoa lá também se sentiria descartada nesse sentido? Porque eu ajudei ele, olha, no começo, quando ele não tinha nada, inclusive, ele veio morar aqui em casa, não contribuiu com as contas no começo, porque ele estava se estruturando, tal, né? Agora, depois de 8 anos, tal, ele volta, foi embora e me descartou. Então, tem coisas, eu aqui não estou passando pano para ele, não. Talvez o cara tenha sido super escroto. Por isso que eu digo que a gente tem que analisar a história. Mas, por vezes, existe isso também. Às vezes, a maneira como a gente interpreta a questão, a gente está interpretando a partir da nossa ótica. Eu vou dar um exemplo para vocês. Esta semana, eu atendi uma senhora e o marido dela faleceu na Covid. Ela ficou bem abalada, porque ela não imaginava que isso fosse acontecer. Um casamento de anos. E agora, ou seja, 4 anos depois, ela se casou novamente. Mas ela está agora com medo de perdas. Compreensível. O marido dela, o atual, foi morar na casa dela. Ele morava numa cidade vizinha e agora, com o casamento, ele deixou a casa dele lá e foi morar na casa dela. Essa semana, foram, não sei fazer o que lá na casa que ele morava lá na cidade, foram descarregar não sei o que, fazer não sei o que lá, e ele foi lá para receber esses entregadores que iam descarregar não sei o que lá, e enquanto eles descarregavam, ele entrou lá na casa dele, deitou lá no sofá, na cama, não sei, pegou e tirou uma foto e mandou para ela. Ela já começou a chorar. Ela começou a chorar porque ela acreditou que então ele estava com saudade da casa dele, que ele está deitado lá relaxado porque ele está com saudade da casa dele, que ele vai sair da casa dela, que ele vai querer voltar para lá, que ele vai deixá-la. E ela foi falando isso e tal. Aí eu falei assim para ela: mas minha querida, você tá vendo como tudo é uma questão de ponto de vista? Eu falei, porque veja bem, ele tá lá na casa dele, relaxado, deitou lá, pegou, tirou uma foto e te mandou. Ou seja, em quem ele tá pensando naquele momento? Em você, anjo. Você aí se descabelando. Não, cara, ele tá lá na casa dele, relaxado. Tô relaxadão aqui, tira uma foto, mandou. Ou seja, aquele momento, se ele não gostasse de você, a última pessoa que ele pensaria em mandar a foto é pra você. Não, naquele momento, não é isso, gente. Naquele momento a pessoa tá pensando em mim. Pega, tira uma foto, manda pra mim. Então, vocês estão vendo o que é ponto de vista? Tem gente que vai olhar pelo lado catastrófico. E por que ela está olhando por esse lado catastrófico? Porque ele dá razões para ela acreditar nisso? Nenhuma. Pelo contrário, mostra que gosta muito dela. Mas como ela ainda tem esse negócio de perda, tá meio traumatizada com perda, então ela olha a partir dessa ótica. Então, uma foto que pode ser a representação do quanto o cara gosta de mim, porque naquele momento ele está pensando em mim. Mas como eu olho a partir da ótica da perda, uma foto que poderia simbolizar carinho e apreço, eu já olho como um sinal catastrófico, que me desestabiliza, que me faz chorar. Então, minha querida,
às vezes a gente tem que olhar também, certo? Veja bem. Ah, mas ele terminou comigo, André. Ele terminou comigo. Ele poderia ter ido para outra cidade, mas a gente poderia ter continuado namorando. Aí tem que entrar uma outra coisa também, né? Quão longe a cidade dos pais dele é da sua. Tem gente que não tem estrutura para ter relacionamento à distância. Não confia, não só, nem entra a questão de confiança. O cara pode realmente confiar muito em você. Mas aí entra uma questão de, eu não quero ter relacionamento à distância. Não serve para mim. Não dá certo. Mas, minha querida, aqui, repito, não estou passando pano para ele, não. Pode ter sido um cara escroto, pode ter sido um cara que, enquanto precisou de você, enquanto foi conveniente estar com você, permaneceu ao seu lado. Eu não sei como que era essa estrutura enquanto ele estava aí na sua cidade, como que era a sua ajuda, o quanto ele precisava de você. Então pode ter sido um cara que, não que ele entrou na relação com interesse, mas se tornou. Tem essa diferença. Tem gente que já entra com interesse na relação. Tem gente que não. Tem gente que entra na relação, afinal de contas, a pessoa nem sabia direito quem eu era. A pessoa entra na relação porque de fato gostou de mim, porque se interessou por mim, mas aí a maneira como eu vou conduzindo a relação se torna interessante para a pessoa permanecer comigo. Enquanto ela precisa de mim, porque ela notou que eu oferto para ela o que ela precisa. Então é interessante para ela permanecer. A hora que ela já conseguiu tudo o que ela queria, então sim, ela me descarta, né, de uma forma totalmente escrota. Então pode ser exatamente isso que está acontecendo aí? Pode. E aí, se for isso, então, minha querida, é um livramento. Porque era só uma questão de tempo para isso acontecer. Então, olha, deixa ele ir. Ah, mas tudo que eu fiz para ele... Sim, eu fiz porque era o que estava ao meu alcance e eu teria feito para ele, teria feito pro Zé, teria feito pro João, porque eu considero que num relacionamento tem que ter companheirismo, cumplicidade, e o que eu puder ajudar, eu ajudo. Dentro das possibilidades. Não adianta eu querer fazer tudo pelo outro. Tudo. Aliás, quando eu quero fazer tudo pelo outro, muitas vezes é indicativo de baixa autoestima. E eu faço, porque eu tenho medo da pessoa me deixar, então eu preciso fazer, para mostrar que eu sou a pessoa mais maravilhosa da face da Terra. E na verdade eu estou mostrando o quanto eu estou disponível para a pessoa, e aí a pessoa vai ficando até, sabe, ela não se esforça para ficar comigo, porque ela acredita que eu morro por causa dela. Então é outra coisa que tem que tomar cuidado. Então tá vendo como tem coisas que a gente pode parar, pensar, refletir, mas eu também não tenho que me sentir arrasado, destruído. Eu fiz porque era o que eu queria fazer, porque estava ao meu alcance, e tá vendo? Ele não soube, não é que não soube valorizar, talvez ele só se aproveitou e agora me descartou. Então, se ele tem esse tipo de comportamento, que descarta, ainda bem, não é para mim mesmo. Então, me livrei. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.